Não tem nada melhor do que ouvir a verdade, né? Por mais dolorosa que ela seja, ou que pareça ser, a verdade tem o poder de nos colocar no caminho da mudança, no caminho certo. E também de furar nossa bola de vez em quando, porque nós podemos pensar uma coisa que nós não estamos sendo, e a verdade vai dizer quem de fato nós somos. E é por isso que essa mensagem de hoje ela vem com uma tônica um pouco mais pesada, mais necessária para os nossos dias. Eu agradeço demais, é o tema da nossa mensagem de hoje, Verdades que Libertam. Jesus te abençoe, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, você que me recebe de segunda a sexta-feira aqui às 6 horas da manhã, Jesus te abençoe, essa mensagem eu tenho certeza que vai falar profundamente ao seu coração. Então, se é a sua primeira vez aqui, muito bem-vindo, inscreva-se aqui nesse canal, já compartilha aí, deixe seu gostei, comenta aí, tá bom? Tenho certeza que hoje vai ser bênção para a sua vida. Deus te abençoe e vamos para a nossa mensagem de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 73, diz: Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Esse texto, eu amo esse texto. Eu poderia falar aqui desse texto por várias vertentes, e é engraçado você ver como é que Pedro, o líder mais proeminente da igreja, o primeiro papa, muito embora ele não se considerava assim, mas esse líder tão forte teve esse passado tão medonho. E eu não estou falando passado antes de conhecer Jesus, não. Mesmo depois de conhecer Jesus, Pedro tem umas atitudes que é a atitude de novo convertido, que é a atitude de iniciante na fé. Pedro tem a atitude de gente que você fala: esse cara não é crente, não. Jesus já é traído aqui, está sendo levado para ser julgado. E Pedro vai acompanhando Jesus de longe, e você conhece o contexto. E o que mais me chama a atenção aqui é que Pedro professa uma fé em Jesus que nem Pedro sabia que ele era esse covarde todo, que nem Pedro sabia que ele era esse camarada. Porque Pedro diz para Jesus que eu estarei contigo. Jesus, quando anuncia que será entregue na mão dos judeus, Pedro fala: isso não te acontecerá, eu estarei contigo. Tá? Aí Jesus é bem duro com Pedro, né? Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque cogita as coisas dos homens. Você vê em vários momentos Jesus sendo duro com Pedro, e é necessário todos esses momentos. Pedro é aquele tipo de camarada que Pedro parece o fruto do meio. Porque alguns versículos atrás, os soldados chegam a poder prender Jesus e Pedro pula na frente, com uma espada corta a orelha de Malco. Você pensa assim, você fala: achei a liderança certa que vai me guardar, vai me proteger. E versículos depois, Pedro está dizendo que nem conhece Jesus. Mesmo diante de todas as situações, as pessoas que encontraram Pedro falou: você é um deles. Ele diz: eu não sou um deles. Você é um deles, a sua forma de falar denuncia. Você é Galileu, camarada. Você tem jeito de crente, você tem sua forma, você é da mesma região dele, não tem condição, você é um deles. Aí Pedro fala: não, eu não sou um deles. E aí o galo canta e Pedro sai chorando amargamente, porque ele se lembra que Jesus havia dito verso atrás que Pedro diria exatamente isso: antes que o galo cante, você vai me dizer que nem sabe quem eu sou. E Pedro fica com raiva de Jesus, porque Pedro está dizendo: não, eu sou fiel, eu estou com o Senhor. É interessante que esse texto, Pedro não conhece quem é Pedro. Jesus sabe quem é Pedro, mas Pedro não conhece quem é Pedro. Tem 2 vertentes aqui. A primeira é aquela que Pedro é o fruto do meio. Do meio dos crentes, Pedro é crente. Estava lá no Getsemane, estava lá no Monte das Oliveiras, estava lá com os irmãos. Pedro era crente, Pedro sacou a espada. Pedro falou: estou com Jesus, vamos junto com Jesus. Mas agora mudou o cenário, os irmãos não estão mais com Pedro, ele não está mais na grande reunião do culto, agora Jesus está sendo julgado, Jesus está em poder dos homens. E Pedro agora diz que nem sequer conhece Jesus. Mudou o público, mudou também a forma de condução de Pedro na sua atitude cristã. Você percebe que são 2 Pedros e 2 medidas aqui completamente opostas. E essa é a realidade de muita gente que tem vivido no Evangelho. E principalmente nesses dias de hoje, esse evangelho água de salsicha que nós temos vivido hoje,
que um evangelho que tem sabor de mel, um evangelho que não faz mal para ninguém. É exatamente esse evangelho. Eu fico pensando se fosse nos dias de hoje, essa palavra que Jesus deu para Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. Jesus vai diretamente a Pedro e fala isso. Jesus chega para Pedro diretamente e fala assim, quando você se converter, esteja com os teus irmãos. Quando você virar crente de verdade, cuida dos teus irmãos. Jesus chega para Pedro e diz, tu me amas de verdade? E por 3 vezes Jesus faz isso. De verdade, você me ama? Então Jesus é bem duro com Pedro. Eu fico imaginando se fosse esses dias de hoje e Jesus fosse duro com Pedro assim. Eu não tenho dúvida que se fosse esse evangelho, água de salsicha que nós estamos vivendo hoje, Pedro ia correndo para a rede social, chorar as pitangas e dizer, olha o que fizeram comigo. Diz que eu sou Satanás, diz que eu sou o diabo. E eu não tenho dúvida que ia aparecer aquele monte de gente influenciado pelo esse evangelho ralo e raso, dizendo, é verdade, não te entenderam, não fique aí. E é capaz até de Pedro, nesses dias de hoje, depois de uma repreensão, dizer, quem você pensa que é? Eu sou Pedro, eu vou sair daqui e vou fundar meu próprio ministério. E o pior é que ainda arruma apoio daqueles monte de ministério rachado por aí que tem aí afora. Mas o fato é que Jesus precisou ser duro com Pedro. Pedro se tornou a figura mais proeminente do evangelho ali. Após Jesus ser assunto aos céus, Pedro tomou a frente. Você observa que no primeiro pregação, Pedro se levanta e em 2 pregações são 5.000 pessoas que se convertem. Pedro se põe no meio de Sinédrio para poder falar. Então você entende por que Jesus foi tão duro com Pedro? Porque era necessário. A verdade, ela tem um poder muito grande, um poder libertador muito grande. Não estou dizendo isso só para a condição de salvação, não. Para as pessoas que muitas vezes acham que estão com a bola toda, com a corda toda, e precisam ser confrontadas com a verdade. E a verdade que muitas vezes falta em nós, porque nós temos medo de perder, medo de ficar mal na foto, medo de nos indispor com alguém, e você não percebe essa preocupação nenhuma em Jesus. O que Jesus queria de fato ali era apresentar o reino dos céus, e de fato Jesus por vezes apresentava e falava para os homens com muita dureza, falando, pecadores, se arrependam, mude de vida, porque essa é a verdade central do evangelho. Não é fazer você bem, não é fazer você feliz, não é fazer você se sentir legal. O evangelho vem para te confrontar, para te colocar num caminho de mudança. O evangelho vem para dizer para aquele adúltero para não adulterar mais, vem para dizer para o ladrão não roube mais, vem para dizer para a dona de casa bonitinha, arrumadinha, que passeia todo dia com seu shih tzu lindinho e não fala um palavrão, que mude de vida, ou então você vai para o inferno, não tem salvação para você, só há um meio para ser salvo, pelo meio a pessoa de Jesus Cristo. O evangelho vem para poder dizer para o magnata que você precisa se arrepender de vida, que o seu dinheiro não vai comprar salvação. O evangelho vem para dizer para a pessoa mais humilde que no céu não tem coitadismo, não tem dozinha de mim, não tem, olha, veja como eu sofri tanto. O evangelho vem para poder apresentar a mensagem de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e não interessa quão bonzinho você seja ou quão mal você seja, a mensagem do evangelho é para todos, a pregação do evangelho é para todos, e existe só um caminho, e esse caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo, e não tem barganha com esse caminho, e nós não temos o direito de estreitar a porta como os fariseus, ou de enlarguecer a porta como os publicanos. Jesus continua sendo a medida perfeita dos homens que passam por esse caminho, tem que passar por essa porta estreita, caminho estreito, e só é uma maneira, através da pessoa de Jesus, através do nosso Senhor Jesus. É por isso que, por mais doloroso que seja a mensagem de libertação para você, é uma mensagem, a verdade que liberta, a verdade que faz nos mudar de vida, a verdade que faz nos enxergar um caminho melhor. E por isso que Pedro pôde, de fato, após ouvir tantas palavras duras, Pedro pôde se levantar depois e dizer de fato que amarraram Pedro pés e mãos, crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Ele não retrocedeu da fé, ele não abandonou Jesus, ele não negou a fé, porque Pedro estava vacinado e carimbado, e ele sabia que ali de fato havia um cristão de verdade. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades que nós temos enfrentado hoje na igreja evangélica brasileira. Nós temos esses movimentos que produzem muita decisão, mas nenhuma conversão.
A igreja evangélica brasileira está cansada porque ela está tentando extrair fruto do Espírito de quem não nasceu de novo, de quem não se arrependeu, de quem não se converteu de verdade, de quem não mudou de direção, de quem é alguém que tomou uma decisão, que disse um sim, mas completamente baseado em uma sensação e emoção e não em uma experiência real e pessoal com o nosso Senhor. É por isso que nesses dias nós precisamos nos levantar para pregar o Evangelho, não apenas pedaços e fragmentos do Evangelho, não apenas meias verdades, mas a única verdade que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, apresentando Jesus como único e suficiente Salvador para a vida das pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, e não ficar passando a mão na cabeça de ninguém, fazem com que as pessoas desçam anestesiadas para o inferno com um falso evangelho que produz apenas sensações e emoções e não arrependimento genuíno. Que você não seja assim nesse tempo, que eu não seja assim nesse tempo. E se essa mensagem tocou seu coração, me ajuda aí, compartilha ela. Vamos pregar juntos para outras pessoas, leva adiante. E aqui embaixo tem um link no grupo, no WhatsApp. Entra lá e a gente se fala no grupo do WhatsApp. Tem coisas exclusivas lá no nosso grupo, tá? Deus te abençoe, fique na paz. Até o nosso próximo devocional. Abraço, gente boa.